Olá, pessoal, boa noite. Hoje muito especial, feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão sempre aqui comigo, me acompanhando, me dando as mãos nessa jornada, né, de educar os nossos filhos, de criar os nossos filhos, nas delícias e nas dores, né, desse grande exercício, desse exercício diário, né? Então, muito obrigada, parabéns a cada uma de vocês, recebam o meu carinho, a minha admiração, que a gente lembre, né, que a gente não precisa e não deve ser perfeita, mas que a gente precisa ser suficientemente boa, né? Que a gente já é suficientemente boa para nós e para os nossos filhos, que a gente hoje lembre de tudo aquilo que a gente já superou, de tudo aquilo que a gente já venceu na nossa maternidade, né? E que a gente foque na mãe que a gente realmente é, né? E não naquela mãe que a gente gostaria de ser, né? Sempre pensando, às vezes, e valorizando o futuro e esquecendo de valorizar o presente, aquilo que a gente já é, né? Então, que a gente possa valorizar a nossa maternidade, aquilo que a gente já é. E como presente para esse Dia das Mães, eu combinei com a querida Ana Castro, que já vi que tá aí online. Ana, desculpa pelo atraso. A gente combinou de fazer essa live hoje, um presente para vocês, para a gente falar sobre sono e sobre rotina positiva. Confio muito, muito na abordagem que a Ana traz sobre sono, que é uma abordagem integrativa, extremamente respeitosa, extremamente cuidadosa. A Ana já me deu várias dicas, vários apoios. Nossa, assim, sou muito grata a ela. Ana já fez o meu curso Educar com Respeito. Vou deixar ela contar, né, sobre a experiência dela profissional e também materna, que ela também é mãe de 2. Então, vou chamar a Ana aqui, tá bom? Pra gente poder bater esse papo. Aí. Tá chegando. Ei, Ei, Ana! Mari, Tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia. Desculpa, Ana, pelo Ah, atraso. acontece, né? Ai, 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 feliz Dia desculpa. das Mães, né? Para Obrigada para você e você para todas. também. Obrigada, Obrigada. Mari. Meu som tá bom? Obrigada por. Tá ótimo. Tá? Obrigada por estar aqui comigo, né? Por já ter me apoiado tanto, ter compartilhado tanta coisa que já me ajudou aqui com o sono do Matias, com a nossa rotina, de maneira tão respeitosa, tão cuidadosa. Eu falo que esse é um tema que eu não me atrevo a falar sozinha dele, então eu recebo às vezes muitas mensagens, aí eu falo assim, olha, eu posso falar da minha experiência, né? Mas Uhum. profissionalmente não é um tema que eu domino, gosto de estudar, gosto de entender, mas eu sempre gosto de ter companhia para falar dele. Sim. Então, o Flávio Penido já fez live comigo sobre sono e agora você, né, que também tem um olhar maravilhoso, vou deixar você se apresentar aí para as pessoas contar da sua experiência profissional e Uhum. materna, tá, Ana? Ai, Mari, muito obrigada, né? É muito bom estar aqui poder levar informação sobre sono, porque eu vejo mesmo assim, o sono é um tema bastante polêmico, né? E ao mesmo tempo é algo, quando a gente fala de maternidade, que todas as mães querem mais informação. Então, e eu gosto de levar assim informação, porque hoje em dia a gente vê assim, tudo na maternidade é 8 e 80, né? Ou a mãe tem que Uhum. acha que tem que passar por privação de sono, que exaustão é normal, ou fazer treinamento de sono. E não é, né? Tem um meio termo. E é isso que eu gosto de levar para as famílias, né? Nem 8 nem 80, tá? Mas vamos, eu vou me apresentar, gente. Eu sou a Ana, sou mãe de 2,
o John vai fazer 5 agora em junho, e a Alice vai fazer 2 agora em maio. E estamos aí, a toda, né? E eu conheci a Mari quando o John tinha uns 2 aninhos, estava naquela época que eu estava perdida. E aí eu acompanhei a Mari, participei dos workshops online. Depois eu fiz o curso, que é maravilhoso e me ajudou muito. E tem tudo a ver assim, com o que eu tento levar para as famílias, né? Que é realmente o respeito. Que é importante e é possível cuidar do sono das crianças com respeito, né? Nossa, total, Ana, assim, e o que eu admiro muito no seu trabalho, assim, que eu sempre me senti muito à vontade para compartilhar com você sobre os meus desafios aqui com o sono do Matias, sempre foi a sua escuta. Assim, você tem uma escuta extremamente empática e uma escuta, assim, de entender é, aquilo que é importante para a gente, né? E assim, aquilo que faz diferença para a nossa família, para a nossa realidade, né? Então eu nunca senti que você estava repetindo um método, repetindo né, uma fala ou repetindo uma visão que não tivesse a ver comigo, que não tivesse a ver com o que eu pratico, com o que eu falo, né? Então, confio muito para a gente falar sobre esse assunto aqui, né? Ah, E Ana, você colocou muito bem, né? Sono é um tema polêmico uhum, e eu sempre defendi, assim, sempre falei, né? Que aqui no meu Instagram, assim, nas minhas redes, né? Que eu não acho justo dizer que todo mundo que trabalha com sono vai para o lado do treinamento de sono. Eu uhum, vejo, né, em profissionais assim como você muito cuidado para tratar desse assunto e tem uma abordagem que é a sua abordagem, né, do sono uhum. integrativo, que eu acho muito importante das pessoas conhecerem. Talvez você podia começar falando um pouquinho dela, porque quando a gente fala de sono, as pessoas já se conectam com essa coisa do treinamento de Sim, sono, que não tem nada a ver com o trabalho seu, não tem nada a ver não. com o trabalho da Lívia, da Flávia, da Gisele, né, que são todas Uhum, pessoas que vêm dessa linha mesmo do sono sim, integrativo, né? uhum, Então, acho que você podia compartilhar com as pessoas para elas conhecerem que existe, né, claro. esse outro caminho. Então, na verdade, eu já tinha feito um curso como consultora de sono, mas ficaram muitas lacunas, né? E quando eu estava no meio desse curso, eu conheci o Instituto Family Wellness, que é da Jéssica aqui dos Estados Unidos, que tem essa abordagem integrativa. Então, logo que eu acabei o outro, eu já fui fazer, porque eu vi assim, é ali que eu vou me completar, que eu realmente vou me achar, né? E, inclusive, você estava falando da Flávia Penido, eu conheci ela nessa live que vocês fizeram juntas. E desde então eu sigo ela e atualmente eu estou fazendo o curso dela. Ela é ótima, Que super amo. maravilhoso. Eu acho que eu tinha visto ela entrando aí. Não sei se ela Eu não tá por vi, aí. Se eu vi que tiver, ela Flávia, você dá compartilhou. um oi aí pra gente. Então, e a Flávia e a Jéssica têm uma linha muito parecida, né? A Jéssica, que foi a mentora do curso do Family Wellness, que tem essa abordagem integrativa, né? Que, na verdade, não é focar no sono a qualquer custo, né? Quando uma família me procura, eu tento sempre levar essa abordagem para a família começar a olhar para o sono da criança além do sono, né? Porque tem muitas questões. E o sono é só a pontinha do iceberg, né? Igual vocês falam mesmo na disciplina positiva, né? É só o que a gente consegue ver. Embaixo tem muitas questões. Então, não dá para a gente focar no sono sem realmente entender tudo que a criança está vivendo, enxergar a criança como um ser humano. Né? Eu levo isso muito para as mães. Falo assim, ó, vamos olhar pelos olhos do seu filho mesmo. Né? Imagina, tento falar com as mães, coloque no lugar dele, o que, que você ia sentir? E assim, e olhar a família como um todo também. Que a criança está inserida num contexto familiar, né?
E E tem... eu acho que é justamente por isso também, Ana, que a gente não pode ignorar esse tema, sabe? Uhum, Do sono. É justamente porque ele muitas vezes a ponta do iceberg, pode estar mostrando coisas pra gente que sim. vêm de outros lugares. Eu não acho saudável a gente olhar para ele e falar, deixa para lá, tipo, né? É assim, tá acontecendo desse jeito, tô vivendo essa experiência aqui com meu filho Uhum, e vou seguir vivendo desse jeito. Porque ele pode estar mostrando coisas que são importantes da gente cuidar mesmo, né? Da gente olhar pra sim. gente, pra criança, né? Pra saúde Uhum, mental, assim, de todo mundo, né? É, exatamente. na minha experiência com o Matias, nossa, essa história do sono já me revelou tantas coisas, assim, sabe? Uhum, E nem por isso eu mudei a minha forma de lidar com o sono dele, assim, né? Eu sempre amamentei para ele dormir, sim. eu faço cama compartilhada desde Uhum, sempre, mas nem por isso eu deixo de olhar para essa questão do sono, de observar como que está sendo para ele, de sim. observar como que está sendo para mim. Então eu Uhum, acho que assim, a gente pode manter aquelas coisas que são importantes para gente, ou não manter se não estiver sendo, né, saudável para gente também, se não estiver exatamente. sendo Uhum, né, afetuoso para as duas partes uhum, e buscar outros caminhos que sejam, né? Então é como você falou, a gente não precisa ir para o 8 ou 80, né? Existe um caminho do meio e olhar para essa questão do sono de uma forma integral, né? Como você uhum, fala, assim, não é só na relação da mãe com a criança, mas também na relação com o pai, né? Com a sim. escola, com tudo que está ao redor, né? Sim, não, tudo interfere. Né? A gente tem que olhar o parto, como que foi, a gestação. Muitas vezes até o próprio nascimento da mãe pode impactar, né? Porque quando nasce o filho, igual você falou, né? A gente, várias coisas nossas vêm à tona, né? Então, Uhum, é claro, tem questão fisiológica que a gente consegue melhorar, ajudar. E eu sempre tento levar isso, né, também. Um bebê pequeno, gente, até 6 meses, ele ainda não tem um padrão de sono formado. Né? Por volta dos 4, entre os 4 e 6 meses, que o padrão começa a ficar mais consolidado, mas começa, né? Então, aí é um processo de realmente começar a cuidar mais da rotina. Mas antes disso, é um período muito, assim, desafiador mesmo, porque exige muito. Além, né? Assim, a gente fica exausta mesmo. É bem cansativo. E eu vejo também que não tem essa. Quando a gente se prepara, né? Quando a gente está grávida, a gente não vê muito sobre o sono. Então, às vezes, é um baque total quando nasce. Né? Então, eu vivo uhum. muito isso, assim, com mães que me procuram. Eu Ou mesma então, passei assim, o por que eu isso. vejo já é muito pro lado 80, né? Assim, já vejo muito para pessoas que às vezes leem literaturas que vão falar de treinamento de sono, de deixar a criança Uhum, dormir sozinha, de deixar a criança chorando, né? Muito focada, assim, de você não criar associações, não sim. criar manias na criança, né? Uhum, Então, o que eu vejo, às vezes, as pessoas acessando antes na gravidez é mais sim. desse lugar, Mas né? Porque acontece também também. não conhecem outras perspectivas, né? Uhum. É porque, infelizmente, né, realmente tem vários livros, mas tem muito tempo já que tem mudado isso. Né? Agora já tem Uhum, estudo, tem a ciência do sono, né? Tem a teoria do apego, isso tudo traz para a gente que o sono, na verdade, é uma consequência de um dia inteiro. Né? Então, é uhum, importante assim, a gente focar na construção da confiança da criança no adormecer. Né? E se a gente uhum. ignorar os sentimentos da criança, se a gente ignorar os sentimentos da mãe, do pai, a gente não vai estar construindo isso. Né? A gente vai estar focando no sono e fazer a criança dormir. E a gente não faz ninguém dormir. Não tem como. Se a criança não tiver com sono, ela não vai dormir. Não adianta a gente fazer assim que vai fechar o olho e vai dormir. Né? Então, o primeiro ponto tem que estar com sono. E outra Ô, questão, Ana,
isso mudou uma chave dentro de mim, assim, sabe? Porque Uhum, eu não tinha essa noção, assim, não é que eu pensava, ah, eu vou fazer ele dormir. Mas eu sempre falei isso. Ah, não, vou fazer o Matias dormir. É, não com essa carga, assim, sabe? De sim. que eu Uhum, tenho essa, né? Mas eu sempre achava isso. E um dia eu também ouvi isso, né? E ouvi a pessoa falando assim, ah, eu ajudo ele a dormir. E aí virou uma chave, assim, dentro de uhum, mim, sabe? De entender que o meu papel era ajudar, era apoiar. sim, Então, como que eu poderia ajudar? Como que eu poderia apoiar, né? E não fazer, porque quem faz exatamente. o processo é ele, né? Uhum, E para mim, assim, a questão mais recente em que isso ficou muito visível, assim, e foi muito maravilhoso para mim, que a gente compartilhou, né? Eu pude compartilhar com você, foi sobre a soneca da tarde, né? Porque o Matias está com 1 ano e 2 meses, para quem não sabe, e o Matias tira uma soneca de manhã e uma soneca à tarde. uhum, E essa soneca da tarde estava sendo bem desafiadora, porque ele não queria dormir, ele queria continuar brincando, né? uhum, E o que eu comecei a perceber? Que quando eu não trabalhava esse momento dele, quando eu simplesmente deixava levar, assim, e aí ele não dormia essa soneca da tarde, ele ficava extremamente irritado, extremamente cansado no final do sim. dia. Não dava para antecipar muito o sono da noite, porque não adiantava muito. E ele dormia uma noite ruim, assim, eu também, Uhum, porque ele, né, é, ficava tendo vários despertares, sim. assim. E até que a gente conversou, né, Ana? E Uhum, apesar dessa ser uma idade que pode até acontecer da criança ficar com uma soneca uhum, só, a gente, na nossa conversa, a gente entendeu que ele estava demonstrando que ele ainda não estava pronto para fazer isso, que ele sim. precisava de apoio para continuar fazendo a segunda soneca, né? Talvez fazendo algumas alterações na rotina. Então, Uhum, assim, não é só alteração na minha relação com ele, né? Porque as pessoas focam muito nisso, as pessoas acham assim, ah, eu tô fazendo alguma coisa errada na minha interação com ele, né? uhum, Assim, tipo, não posso dar mamar, não posso colocar uhum, no carrinho, né? Só focando mesmo no sono. sim. No nosso caso, era na rotina, no horário, no tempo No entre uma tempo. soneca e a outra, né, Ana? Uhum, E aí, quando eu comecei a cuidar disso, com esse olhar, fez muita, mas muita diferença aqui, né? uhum, Então, assim, nada mudou na forma de fazer dormir, nada disso. Mas o que mudou? A gente uhum, ficou mais atento aos sinais de sono, aos horários, né, que não uhum, estavam tão claros como era quando ele era pequenininho, né? Começamos a fazer um processo de relaxamento bem antes desse horário chegar, para ele poder uhum, conseguir fazer essa sim. soneca, né? E É, aí, com isso, a noite também melhorou muito. Então, tô dando esse exemplo só para o pessoal, assim, né, ver como que às vezes é uma pequena coisa, sim. assim, que pode fazer toda a diferença, né? Exatamente. Depois eu vou entrar mais em detalhe assim na questão da rotina. Mas é igual você falou, às vezes é a rotina que é algo que tem que ajustar. Ou às vezes também eu recebo muito isso assim. Eu quero falar da associação de sono, essa questão do relaxamento também, tá? Mas só Uhum. para eu não perder esse ponto. Eu recebo muitas mães assim que me procuram também, falando: ah, mas meu filho já está com a rotina toda certinha e ainda está com muitos despertares, então não é isso, não sei. Então é importante a gente realmente entender que a rotina, gente, ela tem que suprir as necessidades da criança. Então, às vezes, ela não está certinho, você acha que está, mas às vezes não está, né? Acontece muito isso. Em outros casos também acontece da rotina estar realmente certinha, atendendo as necessidades da criança, né? Atendendo o tempo que ela consegue ficar acordada ao longo do dia, alimentação, as atividades, tempo de conexão, que é importante também. Isso tudo traz equilíbrio para o dia da criança e a noite é só uma consequência, né? Então, às vezes, essa rotininha também vai estar certinha.
E mesmo assim, acontece às vezes da criança estar despertando. Aí entra os outros fatores, né? A gente não pode focar só na questão fisiológica, se a criança já está pronta ou não, né? Nessa questão da rotina, porque tem questões emocionais, neurológicas que influenciam muito. Se é uma criança muito sensível, né? Aí vai ser uma questão neurológica, às vezes a criança tem sensibilidade à luz, a ruídos. Então é muito importante ter esse olhar assim, além do sono mesmo, né? E fatores emocionais influenciam demais. Demais, Igual esse gente. momento que a gente está vivendo, né, Ana? Assim, com Sim, certeza todo mundo sentindo impacto aí nessa sim, está questão, né? refletindo muito, muito mesmo. E aí entra a questão, o que eu sinto que está refletindo muito, porque as emoções dos pais estão ficando alteradas, claro, né? Está todo mundo às vezes preocupado, mexe com a questão às vezes de renda, muda a rotina toda, da criança também. E aí, nesse momento do adormecer, né, que é o que eu falo, a criança tem que estar com sono, primeira coisa. E segunda coisa, a criança precisa relaxar, né? Então, se os pais não estão tranquilos, calmos, eles vão vibrar para a criança aquilo que realmente eles estão sentindo. Não adianta, às vezes, você estar sentindo algo e quer conversar com a criança, tentar camuflar, né? A criança sente, não adianta. E às vezes os pais também nem estão percebendo, acontece muito também. E além disso, Uhum. chega o fim do dia, né? Que é a atenção do dia todo acumulada da criança e dos próprios pais. Então, é um momento assim. Aí muitos me perguntam, mas como que eu faço para relaxar, para ajudar meu filho a relaxar? Aí por isso que eu foco nisso. Não foca em fazer seu filho dormir. E acontece não só na hora de ir, por exemplo, de iniciar o sono, mas às vezes nos despertares noturnos. Às vezes a criança desperta e já vai com essa intenção que tem que dormir logo. Porque a gente está exausta, né, também. A gente quer mesmo que a criança durma. Mas aí, às vezes, a gente está tão focado nisso que a gente nem consegue captar qual que é a necessidade da criança, né? E às vezes a gente atende ela de uma forma que pode ser que ela até adormeça, mas se não for a necessidade mesmo dela sendo suprida, ela vai continuar despertando, né? Então, assim, Uhum. tem vários fatores. Não dá para a gente tratar como uma causa única, né? Colocar Eu acho que isso acontecia regra. muito comigo, assim, nessa soneca da tarde, que era não questão de não perceber a necessidade, mas assim, eu ficava preocupada dele não dormir essa soneca e da noite ser ruim para ele, Uhum, principalmente, não tanto para mim, porque eu já tô no nível que eu durmo, eu amamento dormindo, então eu particularmente não sou muito impactada por uhum, esses pelos despertares assim, porque também não chegam a ser despertares mesmo, uhum. né? E porque eu lido bem assim com esse processo do meu sono à noite, sabe? Mas era uma preocupação em relação a ele mesmo. E Sim. aí essa preocupação não me deixava relaxar. E eu não Uhum. relaxando, não conseguia passar isso para ele, né? Então o foco de não tem que ajudar ele a dormir, porque senão a noite vai Sim. ser ruim para ele, me tirava o relaxamento e impedia o relaxamento para Já ele fica também. tensa, né? Acontece muito isso. E é importante, assim, você focar, né, a mãe ou o pai, focar em estar ali presente com a criança no momento, para entender a criança, para também você se perceber, porque às vezes o pai vai perceber que ele não está bem, ou a mãe vai perceber que não está bem, que realmente precisa de um apoio, né? Então é muito importante também os pais terem essa visão, eu preciso respirar. Às vezes está sozinho em casa, mas dá uma pausa, respira, né? É muito importante isso para essa construção da confiança, para a criança se sentir tranquila e a criança também entender que os pais também têm sentimento, né? Então eu falo muito isso, conversa com seu filho, fala com ele, ó, a mamãe não está bem agora, só um minuto, eu vou respirar, conversa, explica, as crianças entendem e assim a criança vai realmente entender o que está acontecendo, porque às vezes a criança vai captar algum sentimento ruim e tal, como se fosse dela, né? E não é, é um sentimento Ana, você da sabe que mãe e do ontem eu pai. fiz isso com o Matias, tá? Agora eu não sei se foi ontem ou antes de ontem. Eu tava, assim, mais irritada, mais cansada de tarde, né? E justamente próximo dessa soneca, desse horário dessa soneca. Não tinha nada a ver com ele. Mas eu pensei, nossa, eu preciso relaxar
com essa outra história aqui, porque senão Uhum. vai interferir. E aí eu falei com ele assim, ah, meu amorzinho, a mamãe tá precisando relaxar. A mamãe tá cansada, tá irritada. E você Uhum. quer fazer companhia para mim na rede? Vamos ficar na rede balançando? A mamãe quer cantar umas músicas que eu gosto muito. E aí, assim, realmente, sabe, eu não escolhi a música que eu achava que ia ajudar ele a relaxar. Eu Uhum. escolhi a música que ia me relaxar. Uhum. Eu falei com ele pra gente ir pra rede, porque isso me relaxa. E foi assim que ele dormiu super tranquilo também ali, Natural, né? sabe? Natural. Então, eu acho que é isso, né? Faz muita diferença quando a gente está Sim, atenta a essas pequenas coisas, né? sim. E isso é importante, Mari, porque eu não trabalho com técnicas. Justamente eu acho que as técnicas afastam a mãe da criança, afastam o pai da criança. Fica preso ali na regra, que tem que fazer isso, preocupado com o que vai acontecer depois, e não consegue estar presente no momento. Né? E é importante o quê? Essa relação mesmo. Então, é muito assim, específico de cada família. Igual, você percebeu ali, vou para a rede, é algo que você sabe que ia te relaxar, acabou relaxando ele. Então, não adianta falar assim, não pode dormir na rede, assim, você... Não, lógico, não estou falando de um bebê, né, gente, recém-nascido. O Matias já está com 1 ano e 2, né, Mar? E também tá... Porque a rede bebezinho é perigoso, Uhum. pequenininho. Mas eu falo assim, eu não posso chegar e falar, não pode deixar seu filho dormir mamando. Quem sou eu para falar isso com a mãe? Não existe isso, gente. Isso aí eu Uhum. estou entrando, impactando na relação deles, né? E essa questão de dormir mamando, de dormir no colo, não é isso que reflete, que impacta a qualidade do sono. Não é isso. A criança que tem vários despertares tem algo além para a gente olhar. Né? A gente tem que entender, igual a Mari trouxe, né? A questão da exaustão do Matias, quando ele não fazia soneca, acabava impactando na noite. Porque a criança exausta, o corpo não está preparado para relaxar, para dormir. Né? O cortisol fica elevado. Então, é uma questão hormonal. Né? Assim, claro, tem várias questões, mas eu estou dando um exemplo. E aí, essa criança ela vai despertar várias vezes. Então, ela está despertando por outra questão. Né? Não foi o fato Exatamente. dela dormir Poderia, às vezes, mamando. alguém falar assim, ah, desperta esse tanto porque já está acostumado a mamar, né? E Uhum. aí, tipo assim, tá, poderia ter outras interpretações desse Sim, lugar, assim, né? Da associação e não exatamente. tem nada a ver com Não, isso, né? não Assim, não tem tinha nada nada a a ver com ver. isso. Isso aí, na verdade, é o conforto que a criança conhece, é o que traz segurança para ela, que ajuda ela a relaxar. Então, são coisas distintas, né? A criança desperta por alguma razão, e aí, para ela retomar o sono, o que vai trazer segurança para ela vai ser o que ela tem costume, né? O que os pais estão oferecendo, o que a família já encontrou, né? Assim, como um arranjo para a família. Então, são coisas distintas. Uhum. E aí entra naquilo que você trouxe lá no começo, é que quando a mãe não está bem, se o pai não está bem, aí é outra questão. Né? Aí é uma questão assim, a família que traz para mim, não estou aguentando, estou muito exausta, não estou aguentando amamentar. Mas, por exemplo, eu recebo muitas famílias que chegam para mim e falam, mães, não quero mais amamentar à noite. E eu não faço desmame, né? Então, eu falo assim, olha, vamos cuidar do sono dele, que você vai ver que às vezes ele está despertando 6, 7, 8 vezes, ele vai passar a despertar 2, que é o normal para a idade dele. E muitas vezes acontece isso e a mãe fica super feliz e vê como que ela realmente tem prazer em amamentar. Ela estava exausta, né? E Uhum. não, na maioria das vezes não é o desmame que vai fazer a criança dormir, né? Porque se tem várias questões que podem, se for exaustão, ela vai continuar acordando. Exatamente. É por isso que você falou que é um trabalho muito individual, né, Ana? Assim, que Uhum, não tem uma receita, né, geral para exatamente. todo mundo. Agora, o que que dentro do que você, né, é, traz assim de rotina positiva que Uhum, você acha que pode ajudar a gente nesse momento que a gente está vivendo e, né, assim, que são coisas que podem, que são sugestões, são cuidados que podem ajudar as famílias de uma maneira geral, né? Porque a gente sabe que tem essas especificidades e eu acho uhum. isso muito lindo no seu trabalho, assim, esse cuidado, né, muito individual.
Uhum. E aí, como que você acha que essas questões da rotina, assim, são importantes, né? O que você chama dos 4 pilares da rotina Sim. positiva, você podia compartilhar com a gente. Então, a noite de sono, é importante assim as famílias entenderem que a noite é o momento mais vulnerável para a criança, né, gente? E isso vem assim se a gente olhar a nossa história, né? Nosso cérebro já armazenou que a noite é um momento de luta e fuga, né? Que é o momento que a gente tinha que Uhum, esconder dos predadores. Então, isso é natural, até nosso. Imagina para uma criança, um bebê ou uma criança. Então, é um momento muito vulnerável. É como se fosse uma separação mesmo, né? A criança, ela uhum, se desligar para fechar os olhos, se render ao sono, ela tem que estar muito segura, confiante, para se manter dormindo também, né? Então, por isso eu uhum, falo sempre que a noite de sono, ela é um reflexo do dia todo, né? Então, é importante, o que eu trago são os 4 pilares para uma rotina positiva, né? Para ser a base e a noite de sono vai ser uma consequência disso, né? E sempre baseado numa construção de vínculo durante o dia, né? Um olhar. uhum, Primeira coisa, assim, que eu foco muito é a família observar a criança, né? Não adianta eu falar, nessa faixa etária, ele aguenta ficar acordado 3 horas. Nessa faixa etária, ele dorme 2 horas, 2 sonecas, né? Tem as tabelas, claro, mas é para ter um norte, uma média, né? Então, os pais uhum. observarem, pararem e observar a criança é primordial, né? E nessa correria louca que a gente está, acaba ficando no piloto automático e a gente fica só na fazeção, fazeção, fazeção. E aí acaba assim, fica, tá na hora dele tomar banho, tá na hora dele comer, tá na hora disso, tá na hora daquilo. E realmente não está presente, né? E às vezes a gente não observa sinais assim que são sutis, né? Eu Uhum, percebi isso, assim, que às vezes eu esperava o Matias, tipo, tá com muito sono, assim, e uhum, não porque eu não era, não porque eu não, né, não importasse com isso, mas é porque os sinais que ele me dava antes eram mais sutis, né? E eu uhum. ficava esperando ele me dar aquele sinal mais forte, só que quando na verdade ele já estava me pedindo antes, né? Sim, Então é justamente isso que você falou, a nossa presença, a nossa disponibilidade emocional sim. nos ajuda a observar eles com Uhum, mais qualidade, né? sim, exatamente. E aí entra as diferenças de cada criança, né? Tem criança que realmente apresenta esse sinal de sono quando está muito exausta, né? E aí, para a criança, dependendo, assim, 15 minutos que passa do horário, já para a gente é pouco, mas para ela já é muito tempo. Então, ela já começa a Uhum. entrar num ritmo de ficar mais alerta. E às vezes os pais pedem o time, porque a criança fica alerta, porque o cortisol elevou. E aí os pais pensam, não está com sono, né? Mas é porque, na verdade, perdeu o time. Mas aí, gente, voltando aqui nos pilares, né? Que eu estava falando. Então, para o dia todo, né? Tá equilibrado, eu me norteio em 4 pilares, que cuidar ao longo do dia da criança, da alimentação, do sono diurno, que é muito importante, das brincadeiras, que são essenciais para a criança, né? E da conexão, né, gente? Então, é muito importante ter esse equilíbrio ao longo de todo o dia, né? Observar realmente quando que a criança está com sono. Por quê? O que vai ajudar a criança a regular a noite de sono é o relógio biológico dela estar regulado. Então, se a gente para e observa a criança, às vezes ela já vai apresentar um padrão, que horas que ela inicia o dia, que horas que ela começa a ficar com sono, né? Que horas que ela inicia a noite. Então, isso tudo já te ajuda a começar a entender como que vai ser o dia dela, porque se você já sabe que a criança acorda entre 6 e 7, ou 7 e 8, você já começa a imaginar, a observar e conseguir dar um ritmo, né, para o dia. E é importante intercalar a alimentação. E acontece muitas vezes de uma criança, às vezes, dorme pouco de manhã e à tarde dorme muito. E aí, no período da tarde, ela dormir e acabar ficando sem se alimentar. E isso impacta também, né? Uhum. Então, é um conjunto de tudo mesmo. E quando a criança dorme pouco, aí acaba também
ela acorda porque está com fome. Aí, na hora de comer, não dormiu o suficiente, vai dormir na hora da comida e vira um ciclo. É As impressionante, vira uma bola de brincadeiras neve. também interferem muito, né, Ana? Sim, Assim, porque se a criança às vezes está num determinado tipo de brincadeira, aquilo pode favorecer ou dificultar esse sim, relaxamento para o sono, né? sim, exatamente. Às vezes está muito agitado, às vezes está próximo do horário de dormir, da soneca ou do sono noturno, e está com muito estímulo, vai ficar difícil para ela relaxar, né? Mas eu gosto de trazer as brincadeiras também, além disso, com um olhar assim para entender qual que é a necessidade sensorial da criança também, que isso influencia muito, né, na Uhum. criança, que às vezes tem criança que tem mais necessidade de pular, né? Então tem que ter esse olhar mesmo, porque eu gosto de falar assim, as crianças têm uns copos, né? Se ela tem um copo grande, por exemplo, para pular, e apresenta para ela ao longo do dia só um copo pequenininho, né? Vai Uhum. chegar no fim do dia, essa necessidade dela ficou vazia. Se é o Uhum. contrário, se é uma criança que tem uma necessidade menor de pular, que é mais difícil, né? De pular, o exemplo que eu dei. E ela tem essa necessidade e foi apresentado isso para ela, vai estar transbordando, então ela vai estar hiperestimulada. Então, as brincadeiras ao longo do dia tem que encontrar assim, a medida certa da criança também, né? Ô, Ana, deixa eu fazer um parênteses aqui nesse ponto, Uhum, que como TO, claro. eu amo esse assunto, né, Uhum, dessa questão da integração sensorial, assim, que é uma coisa muito importante na nossa sim. vida, e pô, as pessoas conhecem muito pouco, né, sobre esse Uhum, assunto, mas só para nortear aqui para as pessoas se sentirem convidadas a fazer essa observação que você está trazendo, a gente tem, na verdade, 7 sentidos, né? Todo mundo uhum, acha que a gente só tem aqueles 5 que a gente sim. conhece. Paladar, olfato, audição, visão e tato, né? E Uhum, além desses 5, a gente tem outros dois, que é o vestibular e o proprioceptivo. O sim. vestibular é o sentido responsável pelo nosso equilíbrio, né? Que vem dessas atividades que colocam o nosso corpo em movimento, né? Uhum, Como pular, ou balançar. E a propriocepção, que é a percepção do nosso corpo no espaço. uhum, Então, são informações que a gente recebe e que a gente vai enchendo os copos. Como você sim. falou, eu também gosto muito dessa analogia, né? E Uhum, alguns de nós, a gente tem uma necessidade maior para alguns, para receber informações de alguns desses sentidos, e outros um copo menor, né? sim. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que meu copo é menor para essas informações vestibulares. Então, se eu fico um pouco de tempo assim já rodando, pulando, Uhum, balançando e tudo, eu já me sinto, isso já enche o meu copo muito rápido, né? uhum, Eu percebo no Matias, por exemplo, que ele são atividades que ele gosta muito e que ele busca muito. Então, provavelmente ele tem um copo maior, como se sim. ele tivesse um copo maior para esse sentido. Então, ele precisa receber mais essas Esse estímulo. informações, né? E Uhum, aí é isso que a gente vai observando, né? Dentro de cada um desses sentidos, como é que é a criança, né? Como é que sim, ela recebe essas informações sim. que vêm do mundo externo, né? E como é que elas absorvem isso, Uhum. né? Não, e foi muito importante que você trouxe, Mari, que acontece muito isso da mãe ou do pai ser diferente da criança, né? E às vezes a gente quer que a criança seja igual, né? Perfeito. Uhum. Então, e isso influencia muito. Eu detesto barulho alto. Tipo, fim do dia, se tem televisão o dia inteiro no meu ouvido, eu já tô assim, irritada. E se a gente não percebe isso, se a criança é assim também, a gente vai ficar sem entender por que ela tá, às vezes, com um mau comportamento, às vezes ela tá irritada mesmo, com um excesso de estímulo. E às vezes são esses pequenos detalhes, né? Às vezes a criança, Uhum. eu falo muito isso com os pais, supermercado, antes da hora de dormir, para uma criança muito sensível, pode ser muito estimulante. Porque tem muita Uhum. cor, tem som, tem cheiro, é tudo. Então, às vezes a criança fica irritada e a gente não sabe. Então, observar esses detalhes, que isso interfere muito. E na hora de dormir, às vezes, uma criança às vezes tem sensibilidade a cheiro, né? Às vezes a gente quer colocar um óleo de lavanda, mas observar se a criança fica incomodada ou não com aquilo.
ou se relaxa. Então, é sempre pesar, né? E se você tem, se tem dois filhos também, é importante, porque às vezes a gente quer também que os dois fiquem bem da mesma forma. Pode ser que aconteça, sim, mas é sempre observar, que às vezes tem um que é mais sensível, né? Igual a minha filha dorme com um ruído branco até hoje, né? Que é o chiado no quarto dela, ela já vai fazer 2 anos. O John tá com 5, não dorme mais, mas tem criança com 5, 6 anos que ainda dorme, porque é muito sensível a ruído. E às vezes a família mora numa casa que passa trem de madrugada, né? Começa a passar caminhão de lixo 5 horas da manhã. Então é muito importante ter esse olhar, né? Às vezes é uma frestinha na janela que vai entrar uma luzinha às 5 horas da manhã, vai despertar a criança. Então, isso tudo é observar essas questões da criança, sensibilidade à luz, a tudo, né? Então, Eu acho que é isso mesmo. É assim, realmente a gente se colocar num papel de observador, né? Porque quando a gente está nesse papel de observador, facilita a gente encontrar esses caminhos, né? Que vão apoiar a criança e apoiar a gente mesmo, né? Ana, não sei como a gente está aí de tempo, porque eu tô sem relógio aqui, mas a gente podia. Acho que tem algumas perguntas aqui, talvez se desse tempo de a gente responder, sim. Eu não lembro a ia hora que a ser gente muito bom. entrou. Acho que era umas Acho que era 7h20. 8h20, 8h20, quer dizer. 8h25 quase, eu acho. Ô, Mari, deixa eu só responder que ficou faltando falar de um pilar. O Desculpa, Ana. pilar, o quarto, que é conexão. Que é justamente ter esse olhar, essa observação para a família, conseguir conectar com a criança, né? Entender realmente as necessidades, sensibilidade da criança. E, ao mesmo tempo, também os próprios pais validarem os seus sentimentos, que isso é muito importante. Isso influencia muito, né? Os pais entenderem como que eles estão, para entender se eles realmente estão conectados ou não. E entender que não somos perfeitos. Tem dia que a gente não está bem mesmo, gente. Então, cada dia é um dia. Eu sempre falo isso nas minhas consultorias. Às vezes a mãe fica arrasada. E fala assim, calma, é assim, né? Você é ser humano, seu filho é ser humano. Então, cada dia é um dia. E isso também é estar conectado. Não quer dizer que conexão você vai ficar com a criança, você vai ficar com ela o dia inteiro no Queria ser colo. perfeito todo dia. Não, e que você tem que ficar com a criança o dia inteiro no colo, não é isso, né? Não tem muita cobrança das mães, assim, mas eu fico 24 horas com meu filho e eu não sou conectada? Como assim? Ou o contrário, eu trabalho fora e chego quase na hora dele dormir e também não tenho esse tempo. Então, é realmente assim, mudar um pouquinho esse pensamento. Os pais se cuidarem, para eles estarem bem, né, para eles estarem disponíveis emocionalmente no momento que eles têm com a criança. Né? Então, se fica 24 horas por dia, do dia com a criança, não necessariamente você vai ficar 24 horas com a criança. Né? Você vai enchendo o tanque dela ao longo do dia. E aí eu falo muito isso. Então, na hora que a criança acorda, inicia o dia, e antes dela se entregar à noite de sono, são momentos muito vulneráveis. Então, ela tem que estar muito abastecida. Então, esses momentos, fazerem momentos de alta conexão mesmo. Assim, os pais, olho no olho, toque, pele na pele. Brincadeiras, são brincadeiras naturais. Né? Não tem aquelas coisas assim, às vezes pensa que eu vou dar uma sugestão assim, do além, uma brincadeira. Fala assim, gente, é aquela brincadeira mais simples. É brincar de cavalinho, faz aviãozinho com a criança, brinca com os dedinhos, pega no olho. A criança vai se sentir super vista, ouvida, né? Então, são coisas simples. E de manhã, a criança, depois de passar um tempão, às vezes, por mais que ela tenha dormido a noite inteira, né? Acorda, mama, dorme de novo, ela vai acordar com um tanque mais vazio. Então, ela precisa ser abastecida, né? E ao longo do dia, o tanque da criança vai esvaziando, né? Então, não adianta a gente pensar também que abasteceu e pronto, vai ficar o dia inteiro. Pronto, não vou precisar mais abastecer meu filho. Mas eu gosto de reforçar esses dois momentos. Na hora que inicia o dia Isso. E antes de iniciar a noite. E às vezes a gente acha que o fato de a gente estar fazendo alguma coisa junto com a criança, né? Eu lembro quando a gente conversou sobre isso, sobre esse momento de autoconexão, né? Antes de dormir.
eu pensei, nossa, a gente já tem um momento forte de conexão no banho antes de dormir. Uhum, Mas aí eu pensei, mas quem sabe a gente pode antecipar um pouquinho o banho e incluir mais um momento de conexão entre o banho e o uhum, sono, né? E a gente começou a fazer isso aqui, sabe? De ficar um tempo na cama, assim, ou lendo sim, um livro com a luz já bem apagada, sim. ou cantando um mantra, sabe? E aí Uhum, eu senti que isso fez muita diferença também. Então, ajuda assim, muito. às vezes a gente até tem um momento de conexão, como tinha no banho, mas pode ser que a criança precise de mais, né? Sim, Então, uhum, a gente tem que estar observando isso mesmo, porque sim. as necessidades da criança às vezes são diferentes daquilo que a gente está Então, oferecendo. E claro que vão ter momentos em que a gente não vai dar conta de oferecer tudo, né, Ana? sim, Assim, claro. e tá tudo bem também, Uhum, né? Mas faz eu acho que parte o isso. grande lance é que se assim, se a gente, quando a gente pode estar disponível, quando a gente consegue estar disponível, a gente está, a gente também cria uma memória na criança para os momentos em que a gente não vai poder Sim, estar, sim, né? exatamente. E isso é verdadeira conexão, né? Eu falo muito isso. Não é só estar com a criança o dia inteiro no colo, amamentando 24 horas, né? Vai muito além, né? Uhum, Então, é importante ter esse olhar. E você está falando essa questão aí que você começou a ficar mais com Matias, né? Depois do banho. Algo que conecta muito, que eles amam, é escutar a própria história. A história uhum, da gestação, do uhum. nascimento. Eles gostam muito. Que Vamos, lindo, vou então. experimentar. É, fica, ajuda muito. E assim, o que eu gosto de falar é para os pais entenderem o que tá ali no contexto deles, que a criança às vezes está gostando muito no momento, que às vezes ajuda, sabe? Igual a minha filha tá, abriu o falador. Então tem, na hora de dormir ela quer falar, blá, blá, blá. Então eu deixo ela é uma necessidade, né? Eu deixo ela falar, falar, falar. E aí depois na hora que eu tô assim, não, vamos relaxar, eu já começo a falar do cachorrinho, que ela tá alucinada com o cachorro. Então os pais pararem, observarem algo no cotidiano que sabe que a criança está envolvida e trazer para esse momento também, sabe? Para ajudar a criança a Uhum. relaxar. E aí eu envolvo o cachorrinho na história de dormir. Olha, o Auau foi dormir, ele também deu tchau para o sol. Então, é importante ter esse olhar para ficar, em vez de ficar engessado, não pode olhar no olho da criança, não pode rir, não pode conversar. Né? Claro, é um momento mais tranquilo, mas só os pais que estão ali com a criança. Então, para eles Uhum. realmente se sentirem confiantes para observar a criança, né? É um momento mais calmo, mas cada criança é uma, né? Cada pai é um. Sim. Então, ter esse olhar mesmo bem empático para a criança, para eles, para ficar mais leve, né? Nossa, com certeza. E eu acho que é isso, né? É a gente poder se colocar no lugar das crianças, mas também lembrar das nossas necessidades, né? Daquilo Uhum, que é importante para a gente também. sim, Né? Isso é o respeito mútuo, né, Ana? Que a sim, gente fala, uhum, quando a gente fala de educar com respeito, a gente fala de respeito mútuo, né? claro. Então é olhar para as necessidades, né, dos dois, assim. Quando a gente Uhum, fala de ser gentil e firme ao mesmo tempo, é, a firmeza, ela dá, ela traz, né, a possibilidade da gente colocar os nossos limites, né, uhum, da gente se respeitar. sim, E é a muito importante gentileza isso. traz a possibilidade da gente respeitar a criança, né? Isso, Então é a lindo. união das duas coisas, Sim, né? é muito importante isso, porque às vezes a mãe está realmente exausta e precisa entender quais são os limites dela, né? E conversa com a Uhum. criança, né? E sem medo, que às vezes fica numa cobrança também, que tá amamentando 6, 7, 8 vezes à noite. A mãe está se sentindo, tá cansada, mas tem que, né? Fica se sentindo culpada também que tem que fazer aquilo. Mas se ela conversar com a criança, se é uma criança maior, né? Às vezes mais de um ano, ela conversa, filhinho, agora a mamãe está cansada, eu vou te abraçar. Então, é muito específico de cada família. Mas é a mulher entender que ela também tem os limites. Né? E Não estou às vezes falando que até não é para entender não. também de
se o limite é dela, né? Ou de outra pessoa, porque Sim. às vezes para a pessoa nem é tão difícil, assim, Uhum. não tá tão difícil, mas A as pessoas ficam cobrança. querendo colocar aquele limite Sim, nela, né? sim, Assim, acontece muito. e aí ela se sente mal por algo que não faz mal Sim, para ela, mas sim, porque a sociedade cobra, né, Ana? acontece Também tem muito. isso, né? Eu, quando o John tinha 5 meses, eu sentia muito culpada que ele não dormia a noite inteira. Eu não tinha noção de nada sobre o sono. E eu me sentia super mal que eu estava amamentando ele ainda assim, que eu era fraca, que eu não conseguia desmamar ele. E assim, eu não tinha noção mesmo, né? E aquela cobrança, mas ele já tem que estar dormindo a noite inteira. Então eu me sentia mal, porque eu gostava de amamentar ele e ao mesmo tempo ficava assim, gente, mas como assim? Eu não consigo? E não é, né? Depois eu fui Tô fazendo entender. alguma coisa de errado, né? Que é o que a Sim, gente sempre pensa. acontece muito isso, né? Não Maravilhoso, estão. Ana. Olha aí pra gente. Você tem hora Deixa aí eu ver. pra ver? 8h13 agora. Quer dizer, aí são 9h13, né? É. Ah, então acho que a gente tem uns minutinhos. Se você quiser Temos. dar uma olhadinha aí nos comentários, ver Deixa eu algo que ver. você possa ajudar, enquanto você vai olhando, vou só comentar aqui de Tá. feliz de ver pessoas queridas aqui na live, feliz com os comentários de vocês, trazendo, né, as suas realidades também, viu, pessoal? A gente fica muito feliz de poder estar apoiando um pouquinho, né, com essas questões que a Ana está trazendo aqui na live. Uhum. Achou alguma Ó, aí, Ana, que dá para você responder? ó, eu achei uma até agora. Depois eu leio as outras. A Camila falou assim: qual a recomendação para uma criança de quase 5 anos que continua indo para a cama dos pais de madrugada? Então, Camila, é muito, assim, é uma questão muito específica para eu responder, assim, sem entender a fundo que, o que pode estar acontecendo, né? Ele acorda uma vez, se ele dorme rápido, como que ele inicia o sono noturno. Então, são muitos fatores que podem influenciar, né? Se aconteceu algo que mudou na vida dele, isso influencia muito emocional nessa idade, né? Às vezes alguma mudança, pensa aí o que pode ter acontecido. Televisão, muita televisão também acontece muito, influencia muito no sono noturno, tá, gente? Mas quando eu falo assim que o sono vai muito além, é porque é realmente muito além. Vou dar um exemplo aqui da minha casa. Primeira vez que eu vou falar ao vivo, que eu lembrei. O John vai fazer 5 anos. E em janeiro a minha sogra veio, minha cunhada e meus 2 sobrinhos. E o John é uma criança muito amável e ele fica grudado nas pessoas. A gente mora aqui nos Estados Unidos. E para ele, quando eles foram embora, foi um baque. Um baque. Toda vez que vem alguém é um baque. Mas essa vez ele sentiu muito. Não sei se é porque estavam os priminhos e tudo. E ele já tem um sono super consolidado. Desde janeiro, ele está acordando uma vez de madrugada. Tá? Isso eu Uhum. sempre falo. Mas o que eu nunca falei é que eu faço uma terapia EMDR, que é para questão de traumas, porque eu nasci de 5 meses, então eu tenho toda uma história do meu nascimento, não fui Uhum. amamentada. Mas aí nessa terapia, conversando, também surgiu o nascimento do John, que foi bem traumático. A gente ficou 7 horas, 8 horas separados depois do parto. Então, pensa, para mim foi super traumático. E Uhum. aí a psicóloga me falou isso. Falou que ele tem a ferida do abandono. Então, Uhum. quando a família foi embora, Aham. reacendeu nele essa Acessa. sensação de abandono. Aí ela falou, então é isso que está acontecendo, por isso que ele está despertando. Então, gente, quando eu falo que é Uhum. um olhar além do sono, não adianta a criança entrar no quarto dos pais e falar, vai dormir. Que acontece isso aqui nos Estados Unidos, tem muito pediatra que fala com os pais. Fala para a criança ir para o quarto e voltar. Como, gente? Você tem que realmente entender. Mas, assim, cada caso é um caso. Né? Eu quis Uhum. trazer o do Tem John, que é algo uma. bem profundo. Tem a ver com vínculo. Né? Uhum. Pensa, é bem profundo para você ignorar o sentimento da criança. Né? Demais, né, Ana? E Uhum, assim, tem uma frase que uma vez eu ouvi que eu acho que fundamenta muito isso que você está falando, assim, que sono é segurança, uhum, né?
Então, assim, É em isso todos os mesmo. sentidos, né? É isso. Então, não adianta a gente estar ali cobrindo todas as questões fisiológicas, né? Como você trouxe, Uhum, assim, a gente já tem um sono consolidado. Você uhum. tem todo um cuidado com o ambiente, com a rotina e tudo mais, mas tem um aspecto ali da segurança Sim, emocional que nesse momento, exatamente. né, tá num ponto assim, importante, e aí isso muda o sono. Sim, Então, eu acho que essa frase, ela me ajudou muito a entender, é sabe, os isso aspectos do mesmo. Eu sono. falo muito isso. A associação de sono que a criança precisa é sentir segurança, né? Não interfere, não importa se é dormindo mamando, se é dormindo segurando a mão dos pais. Eu e meu marido, a gente deita com o John até hoje para ele dormir. Ele já vai fazer Uhum, 5 anos, né? Mas aí eu gosto de reforçar sempre que cada família é uma também. A gente está super bem com isso. uhum. Então, assim, eu só quis falar isso aqui porque é difícil dar uma resposta sem entender toda a situação, Uhum. E eu acho né? que muitas das perguntas que estão aqui são situações parecidas, né, Uhum, com o que você trouxe. Nesse sentido também, né? uhum. Aí a Mari Blasques perguntou aqui, 1 ano e 4 meses ainda é comum e normal despertar? Deve ser despertar de noite, né? Sim. Então, 1 ano e 4 meses, fisiologicamente, a criança já está pronta para dormir 10, 12 horas de sono, né? Fisiologicamente. Mas aí a gente Uhum, tem que entender se tem alguma questão emocional, né? Quantos despertares? Porque às vezes se é um despertar, aí pode ser que esteja mais relacionado ao emocional. Agora, se é uma criança que desperta muito, pode ser mais questão de exaustão. Mas assim, é muito difícil responder precisamente, né? Eu gosto de trazer de forma ampla, mas pode ser que ajude a família ou não, né? e Então ela é muito falou difícil. também, Ana, que o Hum, filho dela não aceita dormir de dia, que ela vê que ele está exausto, mas hum. não consegue que ele durma. É E o pode ter a mesmo? ver com essa questão do relaxamento, né? Que a gente falou. Ah, E aí, como ela sim. perguntou sobre os despertares, provavelmente esses despertares têm São a ver vários. com o fato dele não conseguir dormir de Sim. dia, né? Aí o que tá acontecendo é que ele entrou num efeito vulcânico e vira uma bola de neve. Quando a criança está muito exausta, é muito difícil do corpo relaxar, né? Porque o corpo não consegue, é, o corpo não está regulado, né? Os hormônios não estão regulados para realmente entrar no relaxamento e se entregar ao sono e se manter dormindo. É importante isso também. E se manter dormindo, porque às vezes a Uhum, criança até dorme, mas ela não consegue se manter dormindo, né? uhum, Então, nesses casos que a criança, eu sempre sugiro, o primeiro ponto é ajudar a criança a acabar com a exaustão do corpo dela, né? Não adianta você querer colocar hora marcada, nada disso. Primeira coisa, tem que ajudar a criança a regular. Então, não importa a forma que ela vai dormir nesse momento, ajude ela a relaxar. E se está difícil, às vezes, dele dormir, né, começa a oferecer um momento antes, para você entendendo que horas realmente que ele está com sono. Nessa idade, é 1 ano e 4, né, que ela falou? uhum, Nessa idade, tem criança que tem necessidade de uma soneca ou 2 sonecas, né? Que é justamente entre 1 ano e 1 ano e meio que acontece a transição de 2 para 1, né? Pode ter uma uhum. variação, mas então realmente ele ficar sem dormir de dia, gente, isso é um grande mito, tá? Falar, deixa ele sem dormir de dia para ele dormir à noite, isso é um grande mito, né? Na verdade, é a Alguém até son... comentou aqui que quanto melhor dorme de dia, melhor dorme à noite, Sim, né? Eu lembro que uma sim, vez o Matias dormiu de dia, a gente estava na casa de alguém, assim, da família, e uma pessoa falou, mas e aí, de noite ele dorme? Eu falei, ah, que ele dorme, né? Que quanto melhor dormir de dia, melhor dorme sim. de noite mesmo, né, Ana? Soneca é uma necessidade fisiológica mesmo, não é luxo, né? Muito Uhum, importante. E às vezes a criança entre 3 e 5 anos, ela começa a perder essa soneca. Mas é importante oferecer para ela ainda um momento de pausa, né? Após o almoço. É importante ter esse momento de pausa
não é assistindo televisão nesse momento, é realmente para o cérebro. O cérebro não vai parar, é para a pessoa ter uma pausa para o cérebro consolidar, para o cérebro ter esse momento que é muito importante, né? Às vezes a criança deita um pouquinho, lê um livrinho, fica mais quietinha, mas é importante oferecer um momento para descanso, né? Uhum. Até a gente adulto. É muito importante. É o do repouso mesmo, né? Sim. Uhum. Mesmo que não durma, né? Sim. Ana, maravilhoso. Eu queria te agradecer muito por a gente ter se dado as mãos aqui nessa live. Vamos marcar de fazer mais, a gente poder explorar mais essas questões aí do sono, né, de uma rotina Uhum. positiva. Muito obrigada, seu trabalho é incrível, é muito amoroso, né? Até seu jeito de falar, assim, super cuidadosa. E tenho certeza que quem estava aqui na live gostou é, e é como você disse, né? Assim, a gente não tem como trazer respostas específicas, porque Sim. cada realidade é uma, mas Uhum. falar sobre esse assunto, conversar, né? Trazer Uhum. essas reflexões que você trouxe, inicial para a gente olhar para muitas questões que acontecem, né, no sono dos nossos Sim. filhos. Então, queria te agradecer por todas as contribuições, viu? Ah, eu que agradeço. É sempre bom poder trazer informação para as famílias, mesmo para mudar a visão com relação ao sono, né? Que é possível Uhum. cuidar do sono, da mãe se olhar que é importante, né? Que não precisa fazer treinamento, né? Na verdade, eu sou totalmente contra o treinamento, né? Meu princípio é fortalecer a construção mesmo de confiança, de vínculo. E o sono vai ser uma consequência, né? Então, e um Uhum. ajuste de expectativas, que às vezes a gente espera coisas que a criança realmente ainda não está pronta, né? Mas que Uhum. é possível melhorar. Então, eu que agradeço. Uma pena não conseguir responder quase ninguém, né? Aqui teve muitas perguntas. Mas se quiserem me Não, mas é chamar assim lá mesmo. no direct. Todo mundo acho que entende, né? Uhum. Às vezes é difícil que a gente está aqui conversando e as mensagens vão passando. Mas ó, a Sim. Ana deixou abertura aí para fazer pergunta para ela no direct. Uhum. Ana, conta para o pessoal o seu Instagram, porque eles podem acompanhar lá também, né? Que você Ah, sempre está sim. trazendo informações. O meu é anacastro.7, tá, gente? Uhum. Aí me acompanhe lá que eu faço sempre, coloco conteúdo diariamente. E agora, essa semana, eu vou ter uma surpresa especial, comemoração do Dia das Mães. A partir de Ah, amanhã, que legal. novidade. Ah, maravilhoso. Então, eu vou aproveitar também para contar a minha surpresa, a minha novidade a partir de amanhã, para quem quiser acompanhar, quem quiser ter essa oportunidade amanhã, vou abrir algumas vagas do meu curso Educar com Respeito, que foi o que a Ana fez, com Maravilhoso. 70% de desconto. Olha só, presentão, hein, de Dia das Mães e também, né, em consideração o momento que a gente está vivendo, que está difícil para Uhum, todo mundo. Eu realmente acho que a gente precisa colocar as coisas de uma maneira mais acessível, né, para as uhum. pessoas. Então, com 70% de desconto, aí o curso Educar com Respeito, que é um curso totalmente gravado. Você assiste no seu tempo, no seu ritmo, né? Tem aulas mais curtas e também você pode ouvir, né, em áudio. E tem bastante conteúdo lá, mas para receber o link, né, com o desconto, tem que entrar no link que está na minha bio. Então você tem que fazer um pré-cadastro. Você entra no link da minha bio, faz um pré-cadastro e amanhã a gente vai liberar esse cupom aí de desconto para o curso Educar com Respeito. É isso, pessoal. Obrigada, Ana, mais uma vez. Eu Obrigada que a todo mundo que agradeço. participou, viu? Fico muito Obrigada, feliz. gente. Feliz Dia Obrigada, das Ana. Mães, né? Para todas. É mesmo. Feliz Dia das Mães para todo mundo. Falei no início da live e reforçando agora. Um beijo grande, Um Ana. beijo, Obrigada, Mari. viu? Beijo, Tchau, gente. pessoal. Tchau. Amanhã tem live comigo, um novo olhar para as nossas crianças, segunda a sexta, 10h15. Tô de volta amanhã, tá bom? Beijão, boa noite para vocês. Beijo.